Tenha você uma semana abençoada em nome de Jesus. A porção dessa semana se chama Ekev e ela pode ser encontrada lá no Deuteronômio, a partir do capítulo 7, versículo 12, e vai até o capítulo 11, versículo 25. E uma coisa preciosa que ela nos ensina, que é o que nós vamos trazer para a nossa semana, para o nosso dia, é que nós temos que andar em cima da palavra de Deus. Viver o que a Bíblia ensina significa que a cada decisão que eu vou tomar, significa que diante de cada desafio que eu me encontro, eu sempre vou procurar embasar a minha atitude, as minhas ações, todas as minhas decisões nessa palavra. Então, a gente vê que nessa porção, bem no início dela, especialmente ali no capítulo 7, capítulo 8, Moisés começa a falar para o povo de Israel sobre os resultados que eles teriam ao andar nesse caminho. Andar em cima da palavra de Deus é tudo o que diz a Bíblia. Para mim serve como uma instrução de como dar os meus passos. Deuteronômio capítulo 7, versículo 12 diz: Será, pois, que se ouvindo estes juízos e guardar e cumprir os mandamentos do Senhor teu Deus, ele vai guardar a aliança contigo e a misericórdia que jurou teus pais. Ele te amará, te abençoará, te fará multiplicar, vai abençoar o fruto do teu ventre, fruto da tua terra, teu cereal, teu vinho, teu azeite, tuas vacas, tuas ovelhas, na terra que o Senhor jurou te dar. Bendito serás mais do que todos os outros povos, entre ti não haverá homem nem mulher estéril, nem entre os teus animais. O Senhor afastará de ti toda enfermidade, não porá sobre ti nenhuma doença maligna do Egito que conhecestes, mas porá sobre os que te odeiam. Lá no capítulo 8 ainda diz: Cuidem de cumprir todos os mandamentos do Senhor, para que vivam, para que se multipliquem, para que para que vocês possam entrar e possuir a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Então, assim, toda ação, ela vai ter sempre uma reação. Quando nós nos tornamos pessoas que nossa vida é baseada na Bíblia, nossos conceitos cada vez mais baseados nos conceitos que a palavra de Deus nos traz, nosso estilo de vida cada vez mais semelhante com tudo que é aquilo em cima. Se eu cada vez formo a minha mentalidade sempre com as ideias que este livro me traz, tenho por consequência coisas boas. Coisas boas por quê? Porque o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que nos abriu essa infinita sabedoria contida nesse livro, ele olha para nós, ele se alegra. Ele nos vê, ele tem prazer. Algumas vezes eu já comentei aqui que a Bíblia usa uma linguagem para dizer que fulano de tal achou graça aos olhos de Deus. E achou graça aos olhos de Deus. Aí você pensa, justamente porque usa a palavra ren, a palavra graça, nos faz parecer que foi um favor imerecido. Porém, existe a força da expressão de algumas linguagens. E achar graça aos olhos, quando é colocado dessa maneira, graça aos olhos, essa é uma linguagem que é usada até os dias de hoje em Israel. E ela se refere ao quê? O que ela significa? Quando um moço conhece uma moça, quando um amigo apresenta um novo amigo para você, ele pergunta depois: essa pessoa achou graça aos teus olhos? Aquela moça que você conheceu achou graça aos teus olhos? Você gostou do jeito dela, te agradou, brilhou o teu olho, você realmente achou bacana, gostou de quem ela é, gostou de como ela é? Está relacionado a isso. Quando você vê a palavra reina, a palavra graça isolada, é uma coisa, favor imerecido, graça de Deus. Mas quando é achar graça aos olhos, significa que esses olhos gostaram daquilo que eles viram. Significa que você agradou, o seu jeito chamou atenção. E agora esse que está com os olhos sobre você quer te ver bem.
Por isso que quando nós andamos em cima da palavra de Deus, isso faz com que achemos graça aos olhos de Deus, isso faz com que Deus se agrade de nós. E quando Deus se agrada de nós, Ele fala bem de nós. E quando Ele fala bem de nós, Ele está bem dizendo, o mesmo que abençoando. É a mesma palavra. Está falando bem. O que acontece quando o Criador dos céus e da terra, que criou tudo pela palavra, Ele fala bem de você? Coisas boas acontecem. O que acontece quando fala mal? Coisas ruins acontecem. Então, isso para nós traz bênção. Viver conforme a Bíblia ensina nos traz bênção. O arrependimento de pecado nos livra de problema, nos livra de maldição, nos livra de tudo aquilo que é prejudicial para nós, especialmente na vida eterna, mas até aqui mesmo, no tempo presente. O nosso trabalho aqui na JT Mentoria e Treinamento com Valores Bíblicos é justamente ensinar todo tipo de pessoa, seja empresário, seja profissional, seja atleta, seja o que for, juiz, advogado, assim como a pessoa que também trabalha integralmente na obra de Deus, dentro de um dos 5 ministérios, essa pessoa formar uma mentalidade, uma maneira de ver, uma maneira de pensar, uma maneira de enfrentar os mesmos desafios, só que com uma cosmovisão, com um padrão de comportamento ajustado, alinhado com aquilo que a palavra de Deus vem trazer e nos ensinar. Eu hoje não sou capaz de realizar o que eu queria, os meus planos, eu não tenho como. Não. Nós inculcamos em você que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Olha, só depende de mim, né? Só depende de mim, o meu sucesso, não depende de mais ninguém. Não, o que nós inculcamos em você todos os dias é que não é pela força do teu braço que você adquire todas essas coisas, conforme diz o Deuteronômio, e ele conclui o versículo dizendo: antes lembrarás o Senhor teu Deus que ele te dá o poder para adquirir riquezas. Deus te dá o poder para adquirir riquezas, assim como para qualquer outra coisa. Você pensa, pô, eu sou um desgraçado, eu sou um perdedor. Não, nós inculcamos em você repetidas vezes, dentro de tudo que nós estamos ensinando em nosso treinamento diário. Sempre a gente solta esses versículos no meio para ter uma mudança de mentalidade em você. Não, você não é um perdedor, você é mais do que vencedor. Mais do que vencedor, a Bíblia diz isso. Tá? Então, em todas as coisas, tá tudo dando errado para mim, nada dá certo. Não, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O Eclesiastes diz que melhor o fim das coisas do que o início delas. Está tudo cooperando para te entregar um bom fim. Você é alguém que ama a Deus, você é alguém que se dispôs a verdadeiramente buscar a face do Senhor. Então, essa é a sua realidade. E você vai mudando a sua mente, você vai mudando a sua maneira de pensar, vai mudando a sua maneira de viver. E quando você muda aqui também. As tuas ações vão passar a ser diferentes, as tuas respostas vão passar a ser diferentes, teus resultados vão ser também. E assim caminhamos e andamos e prosseguimos para ser uma pessoa de Deus, uma pessoa mais alinhada com Deus. E mesmo que você tenha o seu trabalho, mesmo que você passe por todo tipo de ambiente, mesmo que você seja como José, o filho de Jacó, que estava no Egito, uma terra idólatra, no meio de pessoas que eram completamente diferentes dos princípios dele, ele teve pleno sucesso e não se afastou de Deus. Mesma coisa Daniel, na Babilônia. Ele era praticamente, boa parte da sua vida, o segundo homem mais poderoso do mundo, o Elon Musk dos seus dias. E não se corrompeu, sempre com Deus. Uma mentalidade forte. Mesma coisa os patriarcas, mesma coisa Davi. Mesmo quando estava no meio dos filisteus, no meio dos judeus, no meio das ovelhas. Ele crescia, ele se consolidava e se firmava na palavra de Deus. Tanto que nos Salmos ele mesmo diz: Senhor, eu amo a tua palavra, a tua lei, nela eu medito de dia e de noite. Ou seja, estava sempre inculcando na cabeça essas ideias, essas palavras, é isso que nós fazemos aqui. Prosseguimos então em crescer, prosseguimos então em nos aperfeiçoar, até chegar na estatura do varão perfeito que é Cristo. E que Deus realize isso em mim, em você, e o mais rápido possível, quanto mais melhor. Em nome de Jesus. Que você tenha um dia, uma semana abençoada em nome de Jesus, porque o que essa porção nos ensina é justamente isso. Semeou, colheu. Ação, reação. E o resultado dessa semente, que é seguir os passos que a palavra de Deus te ensina, traz a melhor colheita, traz colheitas eternas. E é isso que nós desejamos. Deus abençoe tua vida em nome de Jesus.
você tenha uma semana abençoada, uma semana de vitórias, uma semana que Deus te conduza e te encha de boas notícias. Em nome de Jesus.